Então, gente, aí eu estou trazendo aqui para vocês um pouco da história da matemática. E aí, bem, o objetivo dessa aula é trazer uma noção de tempo, tá? De tempo da história do conhecimento matemático, tá? Que a gente tem, né, que contribuiu aí para a compreensão humana das coisas, tá bom? Então eu vou lá desde os primórdios, tá? Inclusive essa coisa da data para mim é muito importante, tá? A gente saber, né, saber as escalas de tempo, que inclusive eu destaco bastante isso aqui nessa apresentação, tá? Para a gente depois focar em determinadas partes do tempo, né, sobre a história. Então, eu vou estar fazendo, né, vocês vão ver aqui, eu vou estar falando até do início do universo, tá? E indo até as últimas descobertas lá com a teoria da relatividade geral de Einstein, tá? E aí, o nosso curso, depois eu vou seguir com a história da matemática em alguns personagens, apontar, né, alguns personagens mais principais, até por conta do que chega até a gente, né, de história, de material, que aí que são os primeiros, né, a primeira escola matemática, os primeiros matemáticos. E aí, nesse sentido, depois eu vou estar dando um foco aí pro Tales, tá? O Tales de Mileto, né? O famoso Tales de Mileto, e a escola pitagórica, tá bom? Então eu inicio aqui, gente, com a pergunta, né? Qual a idade da matemática? Né? Que é uma grande pergunta, né? E acho que e para falar, para perguntar o que é a idade da matemática, a gente tem também que se perguntar o que é matemática, né? Então, que é uma coisa polêmica e chega a ser até poética também. Então, depois eu trago aqui essa questão do que é matemática, né? Se de fato a humanidade, né, descobriu a matemática ou se ela só ela executa a matemática, né? Se a matemática já estava na natureza aí, né? Também, inclusive, depois eu vou estar questionando isso, né? Lá para o final dessa aula, que, né, que a gente coloca a matemática como se fosse uma coisa só nossa mesmo, né? E de fato a gente compartilha entre a gente, né? Mas os outros animais não produzem matemática, né? As abelhas contam, elas sabem contar, né? Elas desenvolvem geometria e tem estratégias de engenharia e tal. E aí, bem, então são perguntas que ficam aí pra gente, tá? Então, no que diz respeito a essa coisa da idade, né, que aí isso faz referência ao tempo, e aí eu quero estar apresentando para vocês uma série de fatos, né, na história, e depois a gente chegar ali mais ou menos o que a gente considera ali, né, pelo menos eu tentei fazer um cerco, né, de quando iniciou a matemática ali, e aí meio isso não tem uma data precisa, mas fica aí para cada um estar desvendando e pesquisando e buscando aí mais ou menos o seu próprio marco, né, de onde surgiu a matemática. Bom, então, gente, como eu gosto de destacar essa coisa do tempo, eu vou iniciar aqui lá com a origem né, do que a gente tem por teoria de tudo aqui, que é há bilhões de anos atrás. Tá? Então, inclusive a própria escala do universo começa a bilhões. Tá? Então, o bi, né, às vezes empolgada numa conversa, em algum lugar, você fala assim, isso aí há trilhões de anos. Não. Tá? A história, inclusive, do próprio universo está na escala dos bilhões. Então, a gente não pode exagerar tanto, né? E não só na escala dos bilhões, como não está na escala de centenas de bilhões. Tá bom? Então, quando vocês forem, né, exagerar em termos de tempo, usem bilhões. Tá bom? Então, por exemplo, aqui o Big Bang, ele surgiu aqui em cerca de 14 bilhões de anos atrás. Então, observem aqui que a gente está na escala não na escala, né? A gente está em bilhões, mas a gente está nas dezenas de bilhões. Tá? Então, não é tipo 300 bilhões. Então, o universo não existia há 300 bilhões. Então, a gente está na escala de dezena. Tá?
Então, para deixar bem claro. E dentro da escala de bilhões, né, então a gente estava a 14 bilhões, surgiu, né, a tal explosão lá que deu origem ao universo, tá, né, segundo teorias, né? E aí a nossa Via Láctea, né, que concentra várias estrelas, na qual o nosso Sol né, faz parte, surgiu a cerca de 13 bilhões. Tá? Ainda na escala, né, dezenas de bilhões, então 13 bilhões surgiu a Via Láctea. O sistema solar, que é o nosso sistema, né, que é o Sol com os planetas girando em torno dele, isso aí está na escala de 5 bilhões, tá? Cerca de 5 bilhões de anos. Beleza? Então, tudo em bi, né? Então, o que diz respeito. E 3 bilhões de anos. E voltando um pouco aqui, ó, só para dar um destaque, né? O Sol com os planetas girando ao redor, cerca de 5 bilhões. A Terra, né, ela data em torno, né, o aparecimento dela, toda a formação, né, que a gente tem, né, já hoje com a Lua e tal, isso data em cerca de 4,5 bilhões, tá bom, de anos. E aqui, há 3 bilhões de anos, surgiu a vida na Terra. Tá? E quando eu falo a vida na Terra, é da forma mais primitiva possível, no mar, tá? Os primeiros aglomerados de células mesmo. Tá? Então, esse tipo de vida aí, tá? A origem mesmo. Tá? Então, isso fica na casa dos bilhões. Então, na casa dos bilhões, gente, a gente tem isso aí, ó, essa escala aí, tá? Essas coisas que vocês estão vendo aqui. Que é o que? É universo, nível de universo, de galáxia, tá? De planetas e vida em planeta. Então, é bem a origem mesmo das coisas. Então, na escala de bilhões. E aí, quando a gente fala há milhões de anos atrás, tá? Aí a gente já pode falar de imaginar uma Terra pronta, entendeu? Com vida na Terra, tá? Então, que fique claro isso aí. Então há milhões de anos, né, quando vocês forem estar falando disso, né, tentem ter uma noção do que, como é que está o universo. Então, há milhões de anos, então já está tudo pronto. Né, galáxias já existem, né, várias estrelas, os planetas girando em torno das estrelas. E a vida já na Terra, né, não só na sua forma primitiva, mas a vida já começa a, inclusive, há 500 milhões de anos, aqui a gente está na escala de centenas, né, de milhões, a gente tem que a vida sai da água, tá? Então, né, a vida já não é mais aquela forma primitiva mesmo de vida lá, né? Tá? Né, de só vida celular, né, pequenos aglomerados de células, né, ou próprias, né, células mesmo, né, e aí a gente entra na parte de que a vida não está só só na água, né, a vida sai da água, né, surgem, né, tanto os animais quanto os vegetais que, né, se espalham pela superfície terrestre, né, e quando eu falo terrestre me refiro agora aqui falando de terra, né, não só no mar, sai do mar e ocupa a mesma terra, tá? Na escala de 300, né, aí a 300 milhões, a 250 milhões a gente tem a proliferação dos insetos, inclusive curiosamente tem um período que aí eu não sei datar, né, para vocês, que é nesse período que surgem as flores também, tá? As flores, né, tomam toda a superfície que os vegetais antigamente eles não tinham as flores como a gente vê hoje, né? Então era outra forma de se proliferar, né, os vegetais, né? Não era exatamente dessa forma aliás, a forma é a mesma, mas o aparecimento das flores é uma coisa que eu achei extremamente curiosa. Mas enfim, seguindo aqui, aí os insetos, então a gente está na escala das centenas de milhões, né? Então a gente tem a vida se proliferando na Terra, a gente tem os dinossauros, né? Aí a era dos dinossauros, então é interessante que a gente está aqui há 200 milhões de anos e os dinossauros, a extinção dele é cerca de 50, em torno ali de 50, 60 milhões de anos. Então, ou seja, os dinossauros, gente, eles imperaram na Terra aqui por cerca de 150 milhões de anos,
né, os dinossauros habitaram a Terra. Então é bastante tempo, tá? E nessa época não tinha seres humanos, tá? Né? Sequer os primeiros hominídeos, tá? Então não tem nos filmes que a gente vê essas coisas todas, não tem esse encontro de dinossauro com, né, os hominídeos, né? Até porque vocês vão ver que o aparecimento dos hominídeos está cerca na escala de dezenas de milhões, tá? E unidades também, tá bom? Então a gente tem aqui agora os mamíferos, né, que apareceram juntamente com os dinossauros, tá? Os primeiros mamíferos. E nesse formato aí, tá? Né? São pequenos mamíferos que surgiram aí na era, meio que na era dos dinossauros ali, também nesses 150 milhões de anos, né, nesse período que os dinossauros reinaram na Terra, teve aparecimento de novas espécies, né? E aí a gente tem espécies não, dos mamíferos, né? A proliferação deles na Terra. E aí, organizando então a nossa escala temporal, então bilhões de anos é a nível de universo, né? E a vida, né, surgindo lá na água, tá? Então, isso na escala de bilhões. Na escala de milhões, a gente tem que a vida sai da água, as plantas cobrem os planetas, né? A proliferação dos insetos, tem os dinossauros, 150 milhões. Então, aqui a gente está na escala de centenas de milhões. E a gente tem os primeiros mamíferos. Então, a gente não tem aí os primatas na forma com que a gente imagina, né? Já andando, né, na postura bípede, nada disso, tá? Então, nas centenas de milhões, a gente tem os primeiros mamíferos. E agora a gente vai para as dezenas Não, aqui eu volto, né, com o slide para comparar o tempo, né, o que era na escala de bilhões, tá? E aqui, esse aqui na escala de centenas de milhões, tá? Que já está um pouco abaixo, tá bom? Então, agora entrando na escala de dezena de milhões, né? Então, 65 mil anos atrás, a gente tem aí o fim dos dinossauros, tá? E aí, a gente tem o fim dos dinossauros, e aí aparecem os primeiros ancestrais primatas, tá? Na escala da dezena de milhões, tá? E aí, cerca de 40 milhões de anos atrás, a gente tem a proliferação dos mamíferos, né, na Terra, tá bom? E aí, então, é nessa fase que aí entra os nossos ancestrais lá, os primatas, tá bom? Então, né, os primatas, né, os nossos ancestrais mamíferos, eles estão aí nessa escala de dezenas de milhões. Então, você fala assim, milhões de anos atrás, dependendo da escala, né, se for centena é uma coisa, né, se for dezena, a gente já tem os primeiros mamíferos, né, os mamíferos já se espalhando pela Terra lá, e dentre eles lá o primata, que são os nossos ancestrais, tá bom? Então a gente tem aqui ou seja, na escala de dezenas de centenas de milhões, surge, né, os primeiros mamíferos e eles se proliferam. Então os dinossauros desaparecem, né, na escala da dezena de milhões, e ao mesmo tempo, enquanto que a gente tem os mamíferos se proliferando ali, tá? Mas observem que do fim dos dinossauros à proliferação dos mamíferos, aí, a gente tem aí uns 20 milhões de anos aí, né, de uma coisa a outra, tá? E agora, gente, então a gente estava na escala, né, centenas de milhões, passamos para dezenas de milhões, a proliferação dos mamíferos. Agora a gente entra na casa de unidade de milhões, tá bom? Então, unidade de milhões, a gente já entra na fase de imaginar realmente a gente não tem mais o primata, né? O primata, o macaco, aquele que na árvore, tipo um animal como a gente vê hoje, né? Os gorilas, os macacos e tal, tá? A gente, na escala de unidade de milhões, a gente já pode imaginar os primeiros hominídeos, tá? Inclusive já adotar a postura bípede, tá? Aqui no caso, aqui no nosso slide está
há cerca de 4 milhões de anos. Tá? Então, é importante, quando a gente começa a falar assim da nossa evolução, de tudo, né? O início da postura bípede, para mim, é um marco. Tá? Então, isso está na escala de unidade de milhões. Tá? Então, quando chega na unidade de milhões, há cerca de 2 milhões de anos atrás, a gente tem já o aparecimento de ferramentas. Então, não só tem a postura bípede, mas como já tem aí o aparecimento de ferramentas. Tá? No caso aqui, ferramentas com pedras. Tá? Já que aqui que é o Homo habilis, né? Que já tinha habilidade de fazer ferramentas com pedra. Tá bom? E observe que aqui a escala, as coisas começam a acontecer bem pertinho aqui, ó, né? Até porque, né, dentro de uma escala de milhões não dá para falar em bilhões, né? Então a coisa vai diminuindo, né? Como se o tempo estivesse meio que acelerando aqui o encurtamento aqui dos fatos. E o que de fato acontece com a ciência é isso, né? Então a gente tem aqui na escala de milhões, a 1.6, gente, me dá... Então a gente tem aqui, a gente está na escala de milhões de anos, né? Então, a 2 milhões a gente tem as primeiras ferramentas, a 1.6 milhões a gente tem já a habilidade de utilizar o fogo, né? E aqui a gente ainda está na África, né? Com o Homo erectus, tá? E, bem, e aí o que acontece? Então, houve essa evolução de ferramenta, de utilizar o fogo, tá? E aí, há cerca de 1.2 milhões de anos, o Homo erectus deixa a África. Ele sai da África e aí ocupa as outras regiões da Europa e Ásia. Tá? Inclusive, eu tenho daqui a pouco um resumo disso aí. Tá? E aqui, gente, a gente tem aqui, ó, já na escala do 1000, né? Então, centenas de milhares. Tá? Então, aqui a gente sai da escala, então aqui a gente já está numa outra escala. Tá? Aqui a gente já está nas centenas de milhares. Tá? Que aí surge na África, né, o que a gente chama de o Homo sapiens, né, que já fala, pensa, inventa e interfere na natureza. Tá, okay? Então isso aqui já é então são dois marcos, né, que a gente tem, né, o 4 milhões de anos com a postura bípede, que é aquela coisa bem inicial, né, que está aqui, né, tá? E isso na escala de milhões. E na escala do 1000, né, já entrando na escala do 1000, já abaixo da metade ali, né, de 300 a 200 mil anos, a gente tem o Homo sapiens, tá bom? E cerca de 100 mil anos atrás, o Homo sapiens ele ocupa os demais continentes. Então isso já se espalha. Então essa coisa o homem que inventa, que pensa, que interfere na natureza. Então esses 100 mil anos ele é um marco, tá? Quando a gente sai da escala das centenas de milhares, tá? Então a gente já tem o homem que pensa, inventa, que já tem as ferramentas, tá? Que já faz essas viagens, né? Essas conquistas de continentes, né? Ocupa esses continentes, se espalha e tal. E aí que entra uma escala interessante, que é na escala das dezenas de milhares, tá? Que é o que a gente vai agora entrar aqui, que é o seguinte: há cerca de 50 mil anos atrás, houve o que a gente chama que é a revolução do intelecto humano. Tá? E que revolução é essa do intelecto? É o humano que conta que é a questão da linguagem. Tá? Isso aqui se deve, essa coisa há 50 mil anos atrás, essa revolução do intelecto, né? É devido à questão da linguagem. Tá? Então aqui a linguagem ela começa a ser desenvolvida, tá? A escrita ela vem, né, alguns mil anos depois, alguns não, bastante, né, 1000 anos depois, porque a escrita ela foi consolidada há cerca de 4, 5 mil anos antes de Cristo. E aí o interessante é que depois, como a escala começa a diminuir,
né? A gente né? Quando a gente fala de bilhões, a gente não fala antes e depois de Cristo, né? Aqui, como a gente já está se aproximando de uma escala, né? A coisa já está diminuindo, né? A gente já tem que contar, porque afinal de contas a gente já está 2000 anos depois de Cristo, né? Então tem essa coisa de... Então, o que a gente fala antes e depois já faz uma diferença ali, né? De falar há tantos anos atrás. Então, quando a gente fala 50 mil anos atrás, ainda dá para usar o que é antes ou depois de... Não precisa usar, né? Porque fica uma margem aí mais ou menos 2000 anos para frente, para trás, não faz muita diferença, tá? Então, gente... Então, e aí, ainda nas dezenas, há cerca de 20 mil anos, a gente tem as pinturas em cavernas, tá? E tem o osso de Xirango, né? E Xango, tá? Que eu vou estar mostrando a foto para vocês depois aqui, tá? Então aqui a gente já começa a pensar o seguinte, olha, então 50 mil anos, eu já coloquei uma informação matemática aqui, ó, a gente já tem contagem, né? Será que produzir ferramentas já praticar matemática? Já existe matemática aqui, né, há cerca de 50 mil anos atrás, né? Nessas viagens, né, essas viagens aqui há cerca de 50 mil anos atrás, gente, a gente tem inclusive a chegada à Austrália, tá? Porque aqui, certamente, para fazer essa viagem à Austrália, gente, a Austrália essa viagem aqui ela é cerca de 90 quilômetros de oceano para chegar à Austrália, tá? Então você fica pensando que tinha que se construir algum tipo de embarcação, né, para fazer e ter uma certa estratégia, né, para poder chegar, né, na Austrália. Então aqui certamente, né, e aí já fica de cada um, tá, gente? Vocês começando aí a tentar responder, né, o que é que tem de matemática aqui há 50 mil anos atrás, tá? Então aqui para mim já tinha matemática aqui, já se praticava matemática, tá? Construção de embarcações e estratégias de viagens, tá? Ferramentas e contagens, tá? E há cerca de 20 mil anos a gente já tinha o surgimento de pintura e tem um registro de contagem no osso de Xango, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Inclusive eu tenho aqui a imagem do osso de Xango, que ele data de 20 mil a 18 mil anos atrás, tá? Então a gente tem que... Nele já tem marcações marcações e divisões em blocos, né? Que já aparentam um registro de contagem, tá? E aí, há cerca de 11 mil anos, gente, a gente teve a Revolução Agrícola, né, em torno ali de 11 mil anos atrás. Então, a Revolução Agrícola, ela é um marco na história da humanidade, tá? Porque aí o homem, ele passa, ele deixa de ser nômade, né, e começa a parar para fazer cultivo, tá? E o cultivo, ele envolve demarcação de terra, divisão de terras, então isso tudo começa a desenvolver ali uma matemática ali, tá? Então essa revolução agrícola de você parar para dividir terra, para fazer essas trocas, né? E aqui, então a revolução agrícola, gente, inclusive estudem a revolução agrícola, tá? Né? Tentem fazer a associação da revolução agrícola com o desenvolvimento das ciências, tá? Tanto da matemática quanto da química, da física, tá? Da linguagem, né? Das relações humanas, né? Então essa coisa de você deixar de ser nômade para parar num lugar, né? Para desenvolver técnicas de plantio, tá? Para fazer troca com essas, né? Com os produtos que você, né, adquire, né, que você colhe e tal, e ter o controle do tempo, lidar com o tempo, né, com o período de cheias, de tudo, né, necessidade de fazer medidas de tempo, né, de criar, né, essa coisa de medir o tempo também. Então, inclusive, a história da física, né, quando você estuda a história da física, a Revolução Agrícola, né, ela interfere, né, ela tem muito a ver com a história da física também, da química, tá, da medicina, né, porque a Revolução Agrícola, né, ela
ela também teve, né, fatores em todas as áreas do conhecimento, tá? Então, a Revolução Agrícola realmente é o berço do, né, do comportamento humano que levou, né, a gente a... É o berço não, né? É uma revolução mesmo, né? É uma revolução que levou a humanidade para um outro patamar, tá? Então, guardem bem assim, esse marco que é a Revolução Agrícola, tá? Então, isso está há cerca de 11 mil anos atrás. E aí, ó, falando já bem antes, né? Voltando, então, não estou progredindo aqui realmente. Então, assim, ainda estou nessa escala de 50 a 11 mil anos, que aqui, que inclusive essa aqui para mim, gente, é o intervalo onde eu considero que ali houve o surgimento da matemática, tá? Que ela surge aí nesse intervalo aí de 50 mil a 11 mil anos, é o que está aí. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, né, isso aqui é uma escultura, tá? Que ela data de 24 a 22 mil anos antes de Cristo, tá bom? Que é a Vênus de Willendorf, tá? Então isso aqui, ó, então a arte, né, já estava consolidada, né? Então o homem já esculpia e já pintava também, tá bom? Que a gente tem a arte rupestre, né? Que gira em torno ali de entre 11 mil e 30 mil anos atrás, tá? A arte rupestre. Então a gente tem, inclusive isso aqui é no Brasil, tá? Aqui no Parque Nacional da Capivara, né? No Piauí, ok? Isso aqui é Brasil também, tá? Da Serra da Capivara, né? Que é a arte rupestre, tá? Então de 50 mil a 11 mil anos, o homem já viaja, já produz material, já planta, já não é mais nômade, ele já pinta, tá? Já faz contagem, já tem estratégias para fazer deslocamentos, viagens, criar um instrumento. Então aqui, esse período aqui, né, de 50 a 11 mil anos, para mim é o que eu considero ali, em torno disso, a origem da matemática, ou pelo menos da prática matemática, né? Tá, o surgimento da matemática, tá? Então aqui esse quadro aqui é um resumo, né, da escala, né, que é um resumo aqui, ó, que na escala dos milhões a gente tem a postura bípede aqui, ó. Então essa evolução, ela passa pela escala dos milhões até chegar aqui na escala do 1000, né, a 120 mil anos, que é a utilização de instrumentos e tal, ossos, chifre, produção artística, né, no interior de cavernas, tudo e tal. Então a gente tem essa escala aí. Então, a forma com que a gente já se vê hoje, né, produzindo matemática, pesquisando, morando, plantando, colhendo, né, inventando instrumentos, né, vamos dizer que o Homo sapiens sapiens, né, no auge do seu início de intelecto e produção, já está na escala de 1000, né, nas dezenas de milhares, como a gente estava vendo ali. Aqui eu faço um resumo, né, de como aconteceu esse deslocamento humano aqui, ó, tá? Então, na escala dos milhões, tá, o Homo sapiens, né, sapiens, ele sai da África e conquista aí os outros continentes, ok? E aí existe e há cerca de 100 mil anos ele se espalha, né? Ele se espalha e há cerca de 50 mil anos ele, né, essa seta aqui, né, ele conquista a Austrália, tá? E aí existe, já finalizando a escala das dezenas de milhares, gente, a gente tem um fenômeno incrível, que é nessas conquistas aí, né, o homem chega aí que a gente chama aí na Mesopotâmia, tá? Que é o berço da civilização, tá? Então, depois que o homem sai da África, né, já constrói ferramentas, faz todas essas viagens, uma região do planeta se destaca, que é essa região que é a Mesopotâmia, tá? Que é uma região que fica entre o rio Tigres e o Eufrates, que é essa região marcada aí, tá? Que aí, esse rio aí,
esses rios, né? Essa região ela é uma região muito fértil, tá? E a Revolução Agrícola também ela teve um destaque imenso aí nisso, tá? E justamente pelo que eu falei para vocês, por conta de cheias, de prever tempo, e do comércio em si, né? Então aqui é o berço aqui é o berço de várias ciências, tá? Da física, da medicina, tudo começa aqui na Mesopotâmia, tá? Que é onde a linguagem mesmo se desenvolveu, a escrita se desenvolveu, tá? A matemática, a física, a química, tudo aqui na Mesopotâmia. E logo em seguida, né, com o advento do comércio em si, teve também aqui um grande desenvolvimento, também por ter características parecidas, tá? Ser uma região fértil também, que aqui tem o rio Nilo, né? Tem que a gente chama que é o delta do Nilo, aqui, a ponta aqui do Egito, tá? É um outro, não chega a ser o berço da civilização, mas aqui é um ponto muito forte de desenvolvimento da matemática, que é o que eu vou focar depois aqui com vocês, e depois eu vou focar na Grécia, aqui, que a gente tem o berço da matemática, tá bom? Então, o berço mesmo é na Mesopotâmia, tá? Que é essa região aqui, ó, tá? Aqui a gente tem o rio Tigres, né? Aqui à direita, e à esquerda aqui a gente tem o rio Eufrates, tá? Então essa região aqui, gente, é onde realmente desenvolveu a linguagem humana, tá? Onde chegou até nós, né? Isso aqui é a crescente fértil, tá? Então toda essa região aqui é muito fértil, que inclusive ela pega a Mesopotâmia e vai até o delta do Nilo, tá? Então isso aqui, então toda essa região aqui, gente, isso aqui com a Revolução Agrícola se deu aqui, né, nessa região aí, ó, que é chamada crescente fértil, tá? Então a gente tem desenvolvimento na Mesopotâmia e no Egito, tá? Inclusive dos dois sentidos, né? A linguagem se desenvolvendo aqui, um tipo de escrita se desenvolvendo aqui e um outro tipo de escrita se desenvolvendo aqui, tá? Um tipo de marcação de tempo se desenvolvendo aqui, outro tipo aqui, um tipo de numeração se desenvolvendo aqui na Mesopotâmia e outro no Egito, tá? Então a gente tem né, essa região aí, que é bem interessante estudar a história dessa região aí, tá? Do comércio, história de tudo mesmo, né? Inclusive a história do direito, né? Se você for lá estudar a história do direito também, ele começa aqui, tá? Com o Código Hammurabi, né? Porque aqui começou mesmo a ideia de cidade, a ideia de leis, de regras, né? De comércio, de tudo, tá aqui no berço é Mesopotâmia, tá? E que período é isso aqui, ó? Período de cerca de 11 mil anos atrás, que é o que data a Revolução Agrícola, tá? Então, houve a Revolução Agrícola, para o homem deixar de ser nômade, e depois disso é que vem a origem bem, a linguagem aqui já está consolidada, né? A fala humana, tá? Então, que o homem já falava, já se comunicava, né? Então, depois da Revolução Agrícola é que vem a questão da simbologia, registro, né? Da tipografia, tá? Que é o que isso, né? Que é o que surge aqui na Mesopotâmia, tá? Então, aqui é mais, né, uma imagem mais precisa aqui, né, do que a região aqui da Mesopotâmia, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, a Babilônia, tá? Que são grandes cidades, né? Que tem a cidade de Ur, né? Que tá Uruk, eu conheço por Ur, que né, que são grandes cidades que surgiam aqui já, tá? Então aqui o homem já fazia comércio, tá? E aí, né, então, a contagem já estava extremamente consolidada aqui há cerca de 11 mil anos, tá bom? Então aqui eu já digo que a gente já está no pós-criação da matemática. Então aqui já tem a geometria, certamente já existia aqui, como eu vou estar mostrando para vocês. Inclusive a gente tem aqui, ó, a imagem aqui do que seria um primeiro livro, tá? Né? Mas aqui já é bem mais recente, né? Cerca de 1700 anos antes de Cristo, tá? Então, o que é que a gente tinha na Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia, bem, Mesopotâmia significa entre rios, né? Que é o rio Tigres e Eufrates. Então, a gente já tinha aqui o surgimento de o que? De sociedade, a ideia de rico e pobre, tá? A gente, né? Essa divisão dos povos, né? Então já tinha guerras entre esses povos aqui. A ideia de classe dominante, né? Então, que eram sacerdotes, militares, então já a religião já estava consolidada nessa época.
Então, a religião consolidada, então, bem, aqui já estava muito desenvolvido, né? Então, a linguagem já estava desenvolvida, a comunicação, leis, tá? Então, a arquitetura, e aqui a gente já tinha o código Hammurabi, tá? Que é um código que data aí cerca de 1.700 anos antes de Cristo, né? Cerca de 4.000 anos atrás, tá? Então, aqui a gente já começa a usar antes e depois de Cristo, porque a gente já está, né, bem numa escala pequena, tá, gente? Então a gente já tem que começar a falar aí então a gente já tem imagens aqui do que seria a Mesopotâmia, tá? Então a Mesopotâmia, isso aqui já está dentro ali cerca de 2.000 e 4.000 anos antes de Cristo, tá? Que é isso aqui, ó, já com arquitetura, com geometria, com tudo lá, né? O problema é o que chegou até a gente, né, de registros, né? Tá? Então, na Mesopotâmia, gente, né, depois da Revolução Agrícola, cerca de 11.000 anos, né, atrás, vamos colocar em torno de 11.000 anos, então, entrando nessa escala aqui, já citando Cristo, né, antes de Cristo, cerca de 4.000 anos, a gente tem a origem da escrita. Aí você imagina o que é a ciência, a origem da ciência. Então, se for falar de conhecimento já moderno, não seria moderno, né? De conhecimento humano mesmo, gente. Pensem vocês comigo, a gente começou a escrever há 4.000 anos antes de Cristo. A escrever, a fazer registro, né? Então é muito recente. Tá? É muito recente. Né? Então a escrita foi consolidada cerca de 4.000 anos antes de Cristo pelos sumérios. Tá? Né? E a escrita ela era executada por pessoas com essa finalidade, que eram os escribas. Tá? E como era essa escrita na Mesopotâmia? Eles cozinhavam o barro e faziam, né, usando umas cunhas, eles iam, né, marcando esse barro ainda mole, depois secava esse barro e ficava aquele registro. Tá? Então, que era escrita cuneiforme, né, em blocos de barro cozido. Tá? E pouco depois a escrita foi consolidada no Egito já de outra forma. Tá? Então o Egito e a Mesopotâmia eles têm meio que um paralelo ali, né, a escrita, né? Mas a gente coloca a Mesopotâmia como o berço da humanidade ali, né, da civilização humana. Mas meio que aproximadamente ali ao mesmo tempo o Egito, independentemente, ele já estava se desenvolvendo. E lá se desenvolveu tanto um tipo de escrita quanto um tipo de registro dessa escrita que era, né, por meio dos papiros. Tá? Então aqui a gente tem na Babilônia, era dessa forma aqui, ó, tá? Então aqui esse bloco aqui ele data de 1.700 anos antes de Cristo, ou seja, né, cerca de 4.000 anos atrás. Isso aqui na Mesopotâmia, né? Os tabletes babilônicos, que é aquela cidade lá da Babilônia lá que eu mostrei para vocês. E no Egito, né, que já tinha as pirâmides, então já tinha matemática. Bem, aqui já tinha registros aqui aqui já era contagem, né, porque os escribas, eles registravam informações de reis, né, do comércio, tá, essas coisas de estoque, né, contagem, então isso aqui já estava tudo registrado, inclusive com problema de geometria, né? Inclusive tem um livro que tem exercício de geometria, tem um monte de coisa. Que a gente, é livro entre aspas, tá? Que a gente quer como se fosse um bloco desse contendo vários exercícios de matemática. Não sei se eu tenho uma imagem deles aqui. Então, e no Egito, né, consolidou a escrita através de papiros, tá? Então, esse papiro aqui de Ames, ó, então a escrita já está consolidada, né? Porque ela surgiu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E há cerca de 1.650 anos, tá, antes de Cristo, a gente tem o papiro de Ames. Tá? Ames era um escriba que fez uma cópia desse papiro aqui. Ó, tá? E os dados desse papiro, ó, ele mede 35 centímetros de largura e 5 metros de comprimento. Tá? Esse papiro ali. Ó, tá? Ele foi, então o Ames é o escriba que copiou. Inclusive, gente, o Ames ele né, e aí é um registro, né, de história da matemática mesmo, ele é tido como o primeiro registro de um matemático, né, de alguém que praticou matemática, que registrou, que fez, que chegou, não significa que ele foi o primeiro, tá, é o que chegou até nós. Então esse papiro aqui, gente, é o primeiro que a gente sabe quem escreveu, tá, quem fez matemática e registrou matemática, tá bom? Então Ames é considerado assim, tipo, o primeiro matemático. Tá? Não a primeira pessoa que fez demonstrações, que fez tudo. Então, o primeiro registro,
e que a gente, de matemática, que a gente sabe quem fez o registro, tá? Né? Que tem autor, né? E a gente tem certeza é o Ames, tá bom? Então, né? Então, para a história aí, fica aí. Porque a polêmica do primeiro registro de matemática, o que a gente tem registro de contagem em ossos e tal, essas coisas todas. Então, os primeiros materiais que chegam até a gente são realmente esses tabletes aí de barro cozido e esses papiros, tá bom? Que o de Ames data de 1600, né? E tem o papiro de Moscou, que data cerca de 1800 anos atrás, tá? Tá bom? O papiro, ele tem um nome, ele também é conhecido como o papiro de Hind, tá? Que eu coloquei aqui, ó, que é uma pessoa que comprou o papiro, né, anos depois que ele foi descoberto, tá bom? E contém 85 problemas de geometria e aritmética. Então aqui, gente, então cerca de 1650 anos já tinha, né? E eu até coloquei essa data antes, né? Mas tem um que é anterior ainda, que é o papiro de Moscou, tá? Que é esse papiro aqui, ó. Tá? Que é um papiro que tem 8 centímetros por 5 metros, tá? E nele já contém o volume da pirâmide, tá bom? E, né, a fórmula, né, um mecanismo para se calcular o volume da pirâmide. Então, gente, eu queria, né, eu vou parar por aqui, né, nessa apresentação de hoje, que é o seguinte. Então aqui a gente tem os primeiros registros de matemática, tá? Então, datando você, a gente saiu lá dos bilhões, dos milhões, de tudo, entramos, né, passamos pela Revolução Agrícola de 11.000, que é uma coisa bem pequena, né, que não tem nem registro de escrita, o homem não sabia nem escrever, tá? Aí a gente teve a Revolução Agrícola, né, na Mesopotâmia, ali no Egito, teve o aparecimento da escrita, o que chegou até a gente já como uma coisa que a gente já interpreta e usa, inclusive, até hoje, tá? Né, e classifica, as fórmulas são verdadeiras, são os resultados que a gente tem até hoje, que a gente vai usar para toda, né, por toda a eternidade, né, e presença humana no universo, que já são, né, fórmulas matemáticas, tá? Então isso aí já data, né? Então a gente tem esses dois papiros, né, de coisas mais antigas de matemática, esses dois papiros e os blocos com exercícios de matemática, que são os blocos de barro cozido, né, os blocos babilônicos, tá bom? E aí, e depois dessas coisas, gente, né, existe uma outra fase do conhecimento matemático que eu vou falar no outro momento para vocês, que aparece, aí começam a aparecer os personagens mesmo que praticam a matemática e desenvolvem a matemática, tá? Que aí é aí que entra Tales e Pitágoras logo em seguida, tá bom? Então eu vou deixar como um marco aqui pra gente, tá? Essa parada aqui, ó, tá? De toda a história da humanidade até esses primeiros registros, né, de matemática que chegaram até a gente, que são esses dois papiros, tá? O papiro de Ames e o papiro de Moscou, que é esse aqui, tá? E o bloco o tablete babilônico, tá? Com essa escrita cuneiforme, tá? Então aí, inclusive aqui já tem, a contagem já está consolidada, e aí na próxima aula eu vou estar falando para vocês como era essa contagem, né? Como esses números, né? Essa base decimal deles estavam surgindo, e como a geometria já estava, né, em todos esses materiais iniciais, gente, a geometria já tinha geometria, tá, ok? Então contagem e geometria. Então a geometria ela faz parte mesmo do início da história da matemática mesmo, tá bom? Do conhecimento humano. E ela não só está no início, lá no início, nos primeiros registros, né, que são esses aqui, ó, né, esses três materiais aqui, ó, tá? O papiro, esses outros dois papiros. Então observem que aqui eu estou falando de Mesopotâmia e Egito, tá? E depois eu vou estar falando do pós, né, essas coisas aí. E aí a gente tem a geometria também até hoje, né, na teoria da relatividade geral, quando Einstein disse que a gravidade, né, a Terra não atrai os corpos, né, isso é simplesmente um efeito geométrico, tá? Isso é um problema geométrico, então, de que o espaço-tempo na verdade, entre aspas, é um espaço de dimensão 4, né, em que a matéria deforma esse espaço, e você muda a trajetória dos objetos, eles se movem de um jeito diferente,
E a percepção que a gente tem é de que a Terra está atraindo os corpos, mas na verdade ela não atrai, né, né, a matéria não se atrai ali, tá bom? Então, isso, ou seja, que a gente sai lá dos problemas de geometria, do volume da pirâmide, né, de problemas envolvendo o cálculo da diagonal de um quadrado, né, como eu vou apresentar para vocês depois, até a gente ter a percepção lá já no século XX, né, de que o espaço-tempo é uma estrutura de 4 dimensões, tá? Então, para vocês verem toda essa evolução da matemática aí, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui.